Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a uma gravação da Turma 5, cara. Olha, que bacana acho que é a primeira gravação que eu faço da Turma 5. JavaScript não, professor, é TypeScript, cara. Tu pegou o módulo errado. Pô, é isso aqui? É errado, tá? Vamos consertar ao vivo? Vamos consertar ao vivo, cara. Vamos lá. Type. A gente abandonou esse negócio de Java, cara. Java tá muito cringe. Agora sim. TypeScript. Pô, agora começamos certo, hein, professor? Achei que eu tinha entrado no módulo errado. Não, cara. Você não viajou no tempo sem querer no sábado de manhã, não. Vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje, então? A gente vai fazer uma rápida revisão, porque como toda linguagem que a gente ensina para uma pessoa que já sabe programar, pode criar uma confusão. Principalmente quando você acabou de ver uma linguagem que é, tipo assim, é a raiz dessa linguagem aqui, tá? Então, a gente costuma falar, né, que TypeScript é um super conjunto, né? Por que é um super conjunto? Porque o JavaScript está aqui, aí o TypeScript além de rodar o que está no TypeScript, ainda roda umas coisas a mais, funciona de um outro tipo, então é um super conjunto do JavaScript. Então isso pode causar muitas confusões, e normalmente causa. Tá? Então a gente vai fazer uma rápida revisão de coisas que eu acho importante a gente lembrar, por isso que eu vou pegar muitos links aqui e mostrar para vocês. A gente vai falar de generics e decorators, não fala tanto de decorators, mas mais de generics. Esse aqui que eu digo para vocês é muito importante. Aí eu vou falar um pouquinho de padrão de projeto em TypeScript. Aí eu vou voltar naquele site que a gente abriu rapidinho na primeira e falar sobre coisas importantes de padrão de projeto. Vou abrir alguns padrões de projeto novamente, parecido com aqueles que vocês viram que eu mostrei um pouquinho sobre gestão de dependência, tá? E vou fazer as considerações finais do módulo. Então a gente espera voltar lá, são 8h25, por volta das 10 horas, depois um pouquinho a gente está encerrando a aula, tá? Então, por que a ideia é aquele negócio que a gente já viu aqui no Web Academy, o aluno só aprende bem fazendo projeto. Então não adianta a gente perder muito tempo ensinando detalhinhos muito pequenininhos que o cara, quando chegar na hora do almoço hoje, o cara já esqueceu. Então não adianta tanto. Eu gosto, como eu falei antes, eu acho importante focar naquilo que nas últimas 4 turmas, a gente viu que realmente os alunos precisam praticar, precisam observar aquilo que eles sentem falta, às vezes que é coisas que eles esquecem, tipo, às vezes está em reunião quando eu estou fazendo reunião de acompanhamento das equipes que eu oriento no hands-on, aí o que é muito comum? O aluno veio tirando uma dúvida, eu falei, cara, tu lembra aquele negócio que eu mostrei lá no curso de TypeScript? Ele, é mesmo, professor, tu lembra aquela palavra que eu te mostrei lá no curso de Prisma? É mesmo, professor. Então, é isso que eu começo a bater um pouco mais aqui durante o curso, porque eu vejo que a gente realmente, são as coisas que a gente usa. Então, vamos nela. Então, bora, eu quero comentar assim primeiro com vocês. Coisas que a gente normalmente fala na linguagem, no início, então eu vou voltar aqui direto aqui no site do TypeScript. Então, assim, o site do TypeScript tem uma documentação muito legal, tá? Algumas coisas que eu fiz com vocês aqui, eu apresentei durante o início do curso, estão por aqui, tá? Eu usei isso aqui foi uma parte da base do negócio para fazer a parada. Mas eu acho que é interessante a gente, quando está fazendo ou usando o TypeScript de forma, porque de forma, como dizer assim, normal, ou de forma usual no nosso desenvolvimento, o que eu acho legal vocês focarem, né? Ou lembrarem sempre. TypeScript não é uma linguagem que deveria ser usada como a primeira linguagem de uma pessoa, tá? Isso eu acho que é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Quem tem pouca experiência de programação tem que estar ciente disso, porque como o TypeScript é uma linguagem que é transpilada para o JavaScript, então a gente assume que a pessoa está entendendo um conceito que é bem avançado. O que é? Se já não é normal a pessoa conseguir desenvolver 100% ok e tal, numa linguagem que a linguagem que você desenvolve é a linguagem que roda, tipo C, Python, Java, Go, a linguagem que você desenvolve é a linguagem que você roda. Não é simples desenvolver desse jeito, tá? A gente sabe que tem um monte de problema, não sei o que, tá? É só olhar o mundo aí como é que ele é.
Outro exemplo, né? Você vai desenvolver com Kotlin, você vai desenvolver lá no Android. Então, você está desenvolvendo com a linguagem que ela está rodando. O compilador da linguagem compila a linguagem para o código daquele que vai rodar. Então, isso aí já é difícil. Agora, imagina tu vai programar numa linguagem que tu desenvolve numa linguagem, mas o que vai rodar é outra linguagem. Isso aí, assim, sobe o nível de dificuldade de uma forma que quem é iniciante talvez não entenda o nível de complexidade disso. Então, assim, por isso que eu também gosto de falar, pega leve consigo mesmo quando você está começando a desenvolver com JavaScript ou com TypeScript. Pega leve, porque muita coisa vai estar fora do teu controle, porque você vai estar rodando numa outra linguagem. Então, você desenvolveu numa e roda a outra. Então, isso aí é uma coisa que eu dizer assim, é um desafio muito além do que um cara que está começando a programar, ou programar há um ano. Imagina uma pessoa que acabou a programar, iniciar a programar, o cara começou a programar, tal, tá 2 anos programando. Tal. A pessoa ainda não tem tanta vivência no desenvolvimento de software para pegar algumas nuances do que acontece no dia a dia de software de verdade, software de produção, tá? Então, assim, acho que essa é a primeira observação que tem que ser feita quanto ao TypeScript. Apesar de, assim, a gente viu que é uma linguagem muito boa, muito popular, tal, muito poderosa, mas tudo que é poderoso é perigoso, ao mesmo tempo. Entendeu? Por ser, normalmente, a capacidade de ser perigosa é que torna ela poderosa, entendeu? Então, a gente viu que o JavaScript é poderoso demais, é muito perigosa. Por isso que, assim, é tão perigosa que já se descobriu que não dá para usá-la de forma segura para projetos muito grandes. Então, apareceu o TypeScript, tá? Aí, coisas que eu quero comentar. Então, a documentação do TypeScript deve e precisa ser um local que você está lendo toda hora. Mesmo que você vá gerar o código TypeScript via uma LLM. Eu vou usar sempre uma IA para gerar código para mim. Legal, bacana. Você está usando a IA para desenvolver o código mais rápido, para ser um desenvolvedor mais ágil. Mas isso não vai tirar a tua responsabilidade de sacar se a IA não, porque assim, lembra daquilo que eu sempre falo, a IA, cara, ela foi treinada usando o código que está na internet, tá? Só que o código que está na internet não é aquele código que foi curado, aquele código que está bacana, tal, não, é cheio de bug. Então assim, eventualmente ela pode dar uma alucinada ali da pequenininha ali, e aquele pequenininho ali é que vai te lascar a vida. Então, é interessante a gente sempre entender a IA como um cara que a gente contrata, é um cara bom de programar, tal, mas tu tem que olhar o que ele faz. Tu não pode simplesmente confiar as cegas nele, não. Não. Olha o código do cara, tal, e tu tem que sacar essas pequenas coisinhas. Então, para isso você precisa praticar. Então, assim, é independente de ele de você usar o cara para fazer as coisas, você tem que saber fazer também para você poder identificar. E só tem um jeito de aprender a fazer as coisas um pouquinho todo dia, tá? Então sempre venham aqui na parte da documentação do TypeScript, usem ele com bastante, olhem, tá? Porque tem coisa que você não vai decorar e você não precisa decorar, não tira esse negócio da cabeça, tem que saber decorar tudo. Você vai ficar bastante familiarizado com aquilo que você vai usar com frequência. Por exemplo, que eu gosto de falar, você começou a usar um framework, você vai começar a ver que você vai usar certas estruturas que são muito mais comuns de usar quando você está integrando com aquele framework do que programando do zero. Tá? Então, e existem, obviamente, políticas de fazer coisas. Tá? Tem grandes nomes da área da programação, né, que dizem que framework ajuda, mas ele tira um pouco de desempenho, framework atrapalha certas horas, tal. Fazer do zero é melhor. Aí tem assim, tem essa guerra, né? Team Framework e Team Code Hero. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, cara, às vezes quando dá muito trabalho, faz do zero. É mais rápido às vezes, tá? E agora com uma IA, tu ainda tem essa vantagem, né? Então assim, não fica tão demorado como tu fazer, tipo, fazer um código que levaria 1 hora, tu consegue fazer em 10 minutos, 5 minutos. Então, talvez em alguns momentos vale a pena. Então, sempre lembrem disso, entendeu? Na hora que vocês estiverem pensando, avaliando a necessidade de usar. Mas isso não vai tirar a tua responsabilidade de saber o código. Então, sempre visitem o site da documentação do TypeScript. Professor, tem alguma outra coisa que o senhor queira colocar? Sim.
Aqui no final do slide da aula de hoje tem essas referências aqui que eu coloquei para vocês. O primeiro da W3 Schools, tá? Que é muito legal, já falei, a gente usa em outros lugares aqui. Por que eu acho legal mostrar ela aqui? Porque ela tem exemplos bem clarões, tal, bem simples, sem muita enrolação, tal, sem texto. Então, e você pode rodar aqui no próprio browser. Você está em algum lugar, tá com aquele negócio na tua cabeça, tu vem aqui, testa rapidinho, então é bem legal, tá? Tem exercíciozinhos também, coisas pequenas para praticar, eu acho bacana. A gente vai usar, acho que até um negócio desse aqui, eu vou usar um pouquinho de genéricos aqui para mostrar para vocês e de tipos. Cara, tipo utilitário é uma coisa que, assim, quando o cara sabe usar isso aqui, eu sei que o cara já tá manjando de TypeScript. Quando o cara sabe utilizar utilitários. Cara, aí é o suprassumo do bem-estar do cara naquela linguagem. Então vamos lá. Segundo link, esse cara aqui, o Learning TypeScript Beginner's Guide. Cara, esse cara aqui é muito legal, tá? Ele fez essa paginazinha aqui, que é tipo a folha de cola, que eu gosto de falar, bem bacana. É pra fazer assim, pô, tu tá programando, faz um ajuste rápido e tal. Pra evitar de ter que ir em lugar muito longe a procurar as mesmas coisas, tá? Então, é uma coisa bacana de você entender o que é bom e tal. Então, assim, passa pelo básico de novo, acho bem interessante. Principalmente, ele mostra algumas coisas assim, ele faz um resuminho de coisas importantes sobre coisas que a gente falou naquela parte de configuração do arquivo testconfig. Acho legal, então deixa um negócio bacana aí. O que mais? Esse Geeks aqui, o nome do site seria assim, From Geeks to Geeks, mas tá aí. Tem um tutorialzinho muito legal sobre porquê e tal. Aí, o que eu acho legal nesse tutorial aqui, para que você que já passou pela parte básica, você vem aqui nessa parte de... Cadê? Fazer os projetinhos avançados que tem aqui, tá? Eu acho muito legal você entender esse cara aqui, é bem maneiro. Ele mostrar aqui as diferenças do JavaScript e do TypeScript, eu acho muito legal você ter essa ideia, tá? Você quando estiver programando, conversando com alguém e tal, você tem esse tipo de coisa aqui. E eu acho legal isso aqui, ó. Entendeu? Fazer otimização do testconfig para projetos maiores e fazer como é que a gente faz tuning de performance de código TypeScript, tá? O que eu gosto de falar? Quando a gente está aprendendo a programar, o que a gente tem que focar? Em ser eficaz. O que é eficaz? Eu resolvi o problema. Resolvi o problema. Vocês têm que aprender a resolver o problema com o TypeScript, tá? Depois que você já entendeu, já manjou de resolver o problema, aí você vai otimizar o problema. Então, você saiu do eficaz e passa a ser o eficiente, tá? Então, por que eu gosto de dizer isso? Porque muita gente confunde esses dois conceitos, de eficácia com eficiência, tá? Primeiro a gente tem que ser eficaz, resolver o problema. Depois a gente é eficiente, que é resolver o problema da melhor forma possível, tá? E esse da melhor forma possível, por que esse cara você tem que colocar entre aspas? Porque o que é melhor depende de um contexto. Em alguns lugares, ser melhor, a performance tu vai resolver o problema da melhor forma possível, mas o que é melhor nesse ambiente? Economizando memória. Sendo mais rápido de velocidade, economizando processador. Utilizando menos recurso web e tal, e assim vai. Então, você aprende a como é que o código TypeScript pode ser melhorado fazendo ajustes, tá? Mas o teu código já rodou. Então ele já foi eficaz. Eu sempre gosto de mostrar para todo mundo. Eu mostro normalmente para os alunos de introdução à programação, porque eles ficam muito pilhados em fazer. Mas eu melhoraria aqui, eu melhoraria ali. O cara nem entregou o código ainda, entendeu? Aí eu colocar
SpaceX Engine Evolution. Tá aqui. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem aqui para meus alunos. Isso aqui, tá? O que isso aqui mostra? Entendeu? Que a primeira versão das coisas não é focada em ser a mais, mais limpa, mas não, cara, não é focada, não. A primeira, cara, é toda loucona às vezes, entendeu? Mas o que ela fez? Ela levou a parada pro espaço, entendeu? Funcionou, resolveu, entendeu? Depois que resolveu o problema, a galera, a parada subiu, carregou as coisas. Como é que eu melhoro? Aí você começa a, não, isso aqui dá para simplificar, isso aqui dá para fazer tal coisa, isso aqui dá para limpar aqui, não. Isso aqui a gente podia trocar por uma peça que faz assim. Cara, código é igual. Aqui a gente é engenharia, galera. Desenvolver software não é magia, não é bruxaria, não. É engenharia, tá? Então, a gente pode passar pelos mesmos processos de melhoria. Só que assim, uma coisa que todas as engenharias fazem. Primeiro, ela resolve. Depois, ela melhora. A gente não melhora algo que não existe. A gente não tenta otimizar algo que não funciona. Então, por isso que eu digo assim, não se preocupa ainda se o teu primeiro código TypeScript tá ruinzão, tá legal e tal. O que tu não pode é assim, funcionou, não melhora mais. Não, cara, tem que melhorar. Entendeu? Então, é isso aqui que eu gosto de mostrar sempre, que as coisas evoluem de forma incremental e iterativa. Cada versão você vai melhorando a paradinha mais. Para alguns projetos adicionar mais feature, para outros projetos é deixar aquela feature que está lá melhor, consumindo menos recursos e tal. Por isso que eu acho bem legal deixar esse tipo de link aqui para vocês. Para vocês, quem tem curiosidade, já está trabalhando um tempinho, aprender um pouquinho mais de como isso aqui. Porque isso aqui faz diferença, tá? Faz diferença. Mas tem otimizações óbvias, tá? Que assim, falar do bom senso é complicado pra caramba, né? Óbvio, tem que dizer isso. Falar de bom senso é complicado, porque no dia, como eu vivo vendo assim o pessoal de boxe e luta falar, né? Vocês viram que eu usei aquela analogia, né, de boxe com MMA, né, entre o JavaScript e o TypeScript. Né? Existe uma frase muito clássica que é anunciada, acho que o Mike Tyson falou ela e ela ficou muito famosa. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Cara, essa frase é linda. Essa frase é linda. Por quê? Quando tu tá no dia a dia, no perrengue, sendo chicoteado, tu esquece tudo que tu aprende de coisa boa. Tu tá só querendo resolver a parada na tua frente. Então, calma, cara. Respira, foi só um soco. Keep going, entendeu? Então, lembra dessas coisas aqui. E coisas assim, por quê? Porque isso aqui se paga muito depois, tá? Se paga muito depois. Então, primeiro resolve o problema, tá? Pá, resolveu. Não deixa. Tá com muita gambi, cara, evita gambis, tá? Tenta resolver, mas sem usar gambis demais, senão vai ficar um negócio complicado pra ti. Outro cara que tem é esse cara aqui. Aí eu já deixei até o link aqui. Acho que é do Melhor Práticas. As melhores práticas aqui. Cadê aqui? Deixa eu fechar aqui. O do André Souza tá aqui. Esse cara aqui é legal. Por que, cara? Por que esse código aqui é legal? Essa parte aqui é legal? Entendeu? Porque é o seguinte. Quando você escreve certos tipos de código, ele resolve o problema lá da casinha de cachorro, entendeu? Mas quando tu vai fazer o prédio, pô, bicho, aquele jeito de pensar casinha de cachorro aí não funciona para prédio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado às vezes que a gente escreve código muito pensando em código pequenininho. Isso pode dar um problema quando a gente vai pegar um projeto de verdade, porque a gente não está sabendo que a gente está fazendo um projeto de verdade. Então, gosto muito de que a pessoa de vez em quando leia esse cara aqui, tá? E ele vai falar algumas coisas que eu já comentei com vocês aqui, mas assim, que é importante vir de outras pessoas, que às vezes, vindo do professor, o professor não conta, ele sempre vai falar isso. Não, esse aqui é um cara que já deve faz tempão e tal. Então, é bacana ver ele comentando, tipo esse negócio de definir os tipos de retorno sempre explicitamente, nunca deixar implícito, nunca deixar o código interno definir o tipo de retorno, não, definir explicitamente e tal. Sabe usar enum, né, para definir valores, em vez de usar código 0, 1, então usa o enum, cara, abusa do enum e tal, legal. Sabe aquilo que a gente viu na última aula, que eu mostrei para vocês, que acontece aquele negócio de,
você usa, faz o código lá no TypeScript, mas vai rodar lá no Java, cara. Aí tu fez uma função aqui que dentro do código TypeScript nunca ia dar aquele pau, porque, pô, não, só vai trabalhar com números de strings. Aí lá tu toma ali um objeto na referência, tu toma um booleano, aí dá pau, entendeu? Então assim, usa o Never, cara. Legal. É bacana, é para isso que serve. Isso aqui mostra já o nível de evolução do cara, então por isso que faz parte, entendeu? Aquele negócio é manter as funções puras, concisas, assim por diante. E além desse cara aqui, porque esse cara aqui é a primeira, né? É o primeiro link desse cara. O que eu achei mais legal foi esse cara aqui, entendeu? As melhores práticas. Vai lendo. Mas quando eu papá. Tem coisas que fazem sentido para quem, assim, tem coisas que você vai ler e não vai ter sentido para você, porque você ainda não viveu aquilo que onde aquela coisa causa o problema. Mas eu acho bacana fazer esse tipo de leitura aqui para você dar um cheque de vez em quando, assim, pô, uma vez a cada 6 meses, o negócio é tu lembrar uma vez a cada 6 meses de ler uma parada dessa, porque aí tu vai começar a entender, tá? Como as coisas funcionam. Acho bem bacana. Isso aqui, por exemplo, ó, lazy loading, tá? Isso aqui é um tipo de coisa que só entende quem já passou por um problema desse com projetos grandes, tá? O que é? Fazer que o código seja carregado on demand, entendeu? Não carregar o código, pré-carregar o código todo, fazer um load gigante para depois rodar as coisas, tá? Então isso aqui é uma coisa que é bem interessante. Isso aqui já é assim, esse tipo de tecnologia Eager, entendeu? E o Lazy, a batalha desses dois caras aí, ela não acontece só na área de programação, não. Ela também acontece na área de banco de dados. Tá? E é uma coisa que eu já dei, ó, eu já vivi isso aqui em projeto que eu trabalhei, não, nada acadêmico, coisa profissional, com frameworks tipo o Hibernate, por exemplo. Então assim, era clássico, com JBoss. Então, a gente tinha muito problema com isso aqui, de o que no banco seria carregado Eager, o que no banco, na aplicação deveria ser carregado Lazy e tal, dada aquela situação que a gente tinha nos anos 2005, 2010. Hoje já está diferente, mas o questionamento tem que existir ainda e tal. Então é legal para vocês saberem lugares para você ver assim, quem programa nessa linguagem, porque eu gosto sempre de falar. Abraça, se você vai ficar bom numa linguagem, você não, eu quero me especializar nesse negócio, cara, então se especializa mesmo, fica bom naquela parada, vira uma referência, tipo, a ponto das pessoas que estão começando, chegar assim, pô, ei, cara, tô com uma dúvida, todo mundo fala, porra, fala com o fulaninho, que ele manja pra caramba, seja esse cara, seja o cara que manja, seja a referência, tá? Isso, além de ser uma coisa legal, profissionalmente falando, dentro do ecossistema que você vai viver, tá? Isso vai te dar muito conhecimento e uma senioridade mais rápida. Então é bem legal você começar a guiar e tal. E obviamente você ensinar a molecada que está começando tal, as boas práticas desde o começo. Essa é outra coisa importante para quem está começando a programar, né? Na linguagem. Quanto mais rápido você não usa, ou quando você começa a usar, já começa as boas práticas, melhor o seu código vai ser mais rápido. Se você começa a adquirir vícios de programação muito cedo, às vezes eles são difíceis de tirar. Então assim, demora mais tempo para sacar as coisas que estão rolando. Bora voltar aqui para a parte de código então. Vamos lá. Na última aula, a gente parou aqui lá na sala, aqui com... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente parou aqui na parte de classes. Então, o que eu quero terminar de comentar naquela parte de classe lá? Deixa eu ver só onde que eu deixei o navegador. Eu deixei um navegador aqui só com o código pra gente brincar com ele. Legal. Então, o que a gente tinha visto na lição 6 aqui? Eu tô no 6 aqui também, no TC6. Deixa eu ver se eu tô nele aqui. Então não sei. Então, clear, TC-W. Tá. Vamos lá. Na última aula a gente estava aqui no nosso main e a gente estava falando de classes. Aí a gente falou de... Eu dei aquela pausa para falar um pouquinho de injeção de dependência e tal, e falar um pouquinho de padrão.
Mas é uma coisa que eu estava querendo comentar com vocês. Bem, a gente viu como é que seria a forma TypeScript de expressar uma classe, tá? A gente viu que, por definição, se você não diz que ela é pública, ela vai ser privada no TypeScript. É o padrão da linguagem, tá? Para ela ser pública, você tem que explicitamente declarar ela como pública, senão ela vai ser privada. Vocês vão ver que isso aqui acontece também em outros lugares, assim, de outra forma. Tipo, no Prisma a gente vai... Vocês vão ver que eu vou lembrar para vocês em Prisma, que é... Quando a gente declara em Prisma um atributo, ele sempre é not null. E é diferente dos bancos... Normalmente no banco de dados, quando você declara um atributo no SQL, por definição ele aceita nulo. Aí se você quer que ele não aceite nulo, você tem que colocar not null, explicitamente. Aí você vê que no Prisma, quando você vai estar declarando um esquema, se você declarou o atributo e não falou nada, ele não aceita nulo, é not null por definição. Se você quer que ele aceite nulo, você tem que dizer explicitamente que ele aceita nulo. Tá? Ele obedece exatamente a mesma coisa que o JavaScript fala. O TypeScript fala, se você não fala nada, é private. É para ser público, tá? Então tem que colocar explicitamente. Colocou o atributo aqui, ele é obrigatório. Ah, eu queria um atributo que não fosse. Aí você tem que botar aqui fora e ainda tem que colocar exclusivo. Ah, ele é opcional, não precisa preencher ele inicialmente não. Tá? A gente viu um pouquinho da parte de herança que usa a mesma nomenclatura que o Java usa. Tá? Então a gente usa extends. A gente viu que na parte de construtor a gente tem que fazer a mesma coisa que faz numa linguagem como Java. Tem que chamar o construtor da superclasse antes de fazer a setagem dos caras da classe normal, tá? Lembrando, é uma prática de programação orientada a objeto. Eu gosto de fazer todos os sets com métodos, tá? Mas em TypeScript isso talvez não seja uma coisa tão pilhada, da forma como a gente vai escrever código nela, tá? A gente pode definir as interfaces. Aí lembrando, as interfaces em JavaScript tem aquela brincadeira de você define o comportamento, né? Não define só o comportamento, você pode definir também os atributos, que é uma coisa que não é normal nas outras linguagens orientadas a objeto. Tá? E a gente tem aqui ó, a classe ó, essa é a interface músico. A interface músico define que a classe tem que ter nome instrumento e o método play. E o método play tem que ter essa assinatura aqui. Recebe uma string, devolve uma string. Aí o cara aí começa a parte que a gente não viu lá no passado, começa a parte de hoje, né? Então, aqui vem a coisa que eu digo, pô, TypeScript aqui se diferenciou de Java, C++ e tal. Agora a interface define uma estrutura interna, aquela coisa que interna não é visível, agora ela define, porque ao momento você pode definir atributos públicos que vão ser acessados sem usar métodos getSet. Então nessa hora você pode definir externamente uma interface que também tem esses atributos aqui. E o método, tá? Aí em Java, a gente usa implementos para dizer que uma certa classe, os objetos de uma certa classe vão implementar uma certa interface. Então no TypeScript acontece igualzinho, tá? Você define uma classe e você usa implementos para dizer, olha, cara, essa classe aqui implementa as coisas daquela interface. Se ela implementa aquela interface, então agora tu tem que ver não somente quais os métodos que aquela classe está implementando, aquela classe exige no contrato, mas quais os atributos que aquela interface exige no contrato. Agora lembra, no TypeScript não é só mais atributos, não é só mais métodos, também são os atributos. Então, a classe guitarrista aqui tem os dois atributos obrigatórios, tá? E tá aqui os nossos amigões, o método play, ó, da forma como ele foi colocado ali. Colocou aqui desse jeito, se você colocar play, ó, tu vai ver como é que ele está definido ali, ó. Entendeu? Então, eu podia ter feito isso aqui, professor? Podia. Essa é a forma como você... Assim, eu gostaria que vocês fizessem isso, tá? Tipo, vai implementar, põe explicitamente o tipo de retorno, tá? Sempre. Professor, isso nunca vai dar pau. Rapaz, nunca fale nunca. Nunca fale nunca, bicho. Sai dessa, tá? Nunca fale nunca. É um negócio que...
Não existe no TypeScript, cara. Não existe. Tá? Aí tá aqui, ó. Criei aqui o meu guitarrista. Tá? Professor, ele criou o guitarrista, então o guitarrista tá aqui, implementa. O construtor só recebe dois atributos, ó. O name e o instrumento. Aí tá aqui, ó. Passei para ele. E quando ele te chama o método play, aí você passa o verbo que você quer usar, né, tal, naquele cara. Aí você olha aqui no código, não, tá aqui, ó. Jim strums the guitar. Beleza, professor. Executou o cara, show de bola, maneiraço, tal, legal. Aí vamos lá, agora vamos continuar. Então, nesse ponto aí tá tranquilo, você criou o guitarrista, tal, ele implementa a música. Então a gente entendeu agora que para que serve isso aqui, professor? Aí vem aquele negócio de código que você viu lá em injeção de dependência. Quando a gente está implementando sistemas, o ideal é a gente nunca, se quiser fazer um sistema legal, nunca é uma palavra forte, né? Evitar, de preferência, se você vai fazer um método, colocar, tipo, um método que você quer que receba um cara que seja músico. Tu fala, eu vou fazer um guitarrista aqui. Mas tu pensa assim, pô, tu vai criar uma banda, tu vai fazer um array com os caras que, assim, pertencem a uma banda. Aí tu pensa assim, pô, uma banda tem... Aí tu vai assim, pô, o que uma banda tem que ter? Aí tu pensa assim, pô, uma banda tem que ter algumas guitarras, uma banda tem que ter um vocalista, uma banda tem que ter um baixista, uma banda tem que ter... Tá, dependendo da banda tem que ter um cara de percussão, tem que ter não sei o que, tá? Tu pensa assim, pô, eu vou ter que... São classes diferentes, né? Pô, eu vou ter que definir um atributo para quem é o guitarrista, a guitarra 1, a guitarra 2 é opcional, tal, baixista 2 é opcional, baterista, percussão, vocal. Aí tu pensa, pô, seria muito mais legal eu definir um array e esse array ser do mesmo tipo. Mas tu pensa, pô, array de guitarrista, depois array de baterista, array de baixista, array de vocalista. Não. Faz um array só, define todo mundo como músico. Array de músicos, entendeu? Aí, em vez de você programar para uma classe, você pode declarar um músico. Aí você, se esse cara é músico, tu vai jogar qualquer classe. Eu vou definir um músico aqui novo, tocador de grampeador. Pô, vai lá, cara, ele é músico, joga ele lá, entendeu? Então, assim, você não fica preso a ter que ficar alterando a classe banda toda hora, toda vez que surgir um músico diferente, um tipo de músico diferente, entendeu? Então, você separa a parada, fica fechado para alteração e fica aberto para expansão. Então, a gente programa sempre os tipos. Agora, em vez de ser uma classe concreta, o tipo é sempre uma interface. Sempre uma interface, sempre uma interface. Então, esse aqui é que é a hora que a gente começa a ver o TypeScript abraçar a orientação a objeto de uma forma muito saudável. Tá? Então, olha aqui a classe pips. Então tem a classe pips aqui, que tem o contador. Aí assim, o que está mostrando aqui? Às vezes, a gente tem que saber usar. Aí tem uma coisa que eu acho, tem que saber usar a orientação objeto a nosso favor. Como eu comentei na sala de aula, quando eu fiz aquela pergunta rápida para vocês de quem programava orientado a objeto de verdade, entendeu? Porque tem gente que programa programa estruturado numa linguagem orientada a objeto. E tem gente que programa orientado a objeto na linguagem orientada a objeto. Uma das outras evidências que a gente entende que a pessoa está sacando como usar a orientação a objeto é quando a pessoa sabe criar uma classe e essa classe tem alguns atributos e alguns métodos estáticos. Entendeu? E ela usa o método e o atributo estático para controlar alguma coisa do comportamento dinâmico dos objetos que aquela classe tem. Então, o que a classe pips tem aqui? Imagina que faz o seguinte, tu tem um sistema teu, tá? Que acontece o seguinte, tu fala, pô, eu vou criar aqui uma série de tickets para os meus objetos que vão ser passados para os meus clientes, tá? É uma promoção, um jogo, alguma coisa do tipo assim. Tu fala assim, cara, eu queria no final de todo dia saber quantos objetos daquele tipo eu criei. Porque tem cliente que às vezes não pede o ticket, não quer pegar o joguinho, tem cliente às vezes que não quer pegar aquela promoção e tal. Mas toda promoção criou, todo joguinho criou um objeto. Eu quero saber no final quantos objetos daquele cara foram criados.
Então aqui está um negócio bem legal, olha lá. Esse pips aqui é uma classe que tem um atributo estático chamado contador, tem um método estático chamado getCounter, que é para pegar esse contador aqui, e tem um construtor dela. O que que acontece? Esse construtor aí, ele cria essa classe aqui, mas toda vez que ele cria a classe, ele recebe o nome que aquele objeto vai receber, né? Tá? E toda vez que ele cria aquela classe, ele incrementa o contador estático daquela classe. Olha que legal. No final, tu tá executando, olha, tá aqui, ó. Esse aqui é o pips aqui, né? Eu estou criando aqui, ó, 3 objetos da classe pips. O John, o Steve e o Amy. Aí assim, cada um desses objetos vai receber o ID único daquela classe, que é o contador dela. Então, a Amy vai receber um ID, o Steve vai receber um ID, o John vai receber um ID. Olha lá. E aí, da forma como está colocado aqui, está invertido. Vai ser 3, 2, 1. Porque o John foi o primeiro, ele vai receber o ID 0. Ele vai receber o ID 1. O Steve vai receber o ID 2. A Amy vai receber o ID 3. E no final ele vai imprimir quantos objetos daquela classe foram criados. Olha aí, ó. 3, 2, 1, ó. 3 objetos. Se eu chegasse aqui e fizesse assim, pô, vou criar mais um objeto aqui. Const Moisés igual new pips. Porra, o cara já tá muito avançado aqui já. Tá aí, ó. Moses, cara, ele traduziu meu nome para inglês. Fuleiro. Cara, eu não aceito isso, cara. Meu nome é português, cara. Tá aí, Moses. Entendeu? Então tá aí, salvou. Quando eu colocar aqui, ó. Eu vou executar aqui, ó, já tem 4 objetos, ó. Olha que legal, cara. Isso aí, eu tenho objetos, mas a interação deles com o método estático existe. Então cada um deles recebe um contador. Então olha que legal. Você pode fazer um tipo de controle usando o método estático junto com o contexto dinâmico. Então, essa hora, quando a gente vê que o cara já está manjando disso aqui, é um cara que já está programando orientado a objeto já bacaninho, tá? Porque ele sabe que para que servem os métodos estáticos e os atributos estáticos. Eles não são para a gente programar igual estruturado. Não, eles são para dar suporte a uma programação orientada a objeto mais avançada. Então, isso aqui é bem legal. Onde é que a gente pode usar isso aqui no nosso dia a dia? Exatamente para coisa dessa aí. Você quer contar quantos objetos foram produzidos de uma certa classe. Quantas vezes foi chamado esse cara aqui, o criador objetivo desse cara aqui? Se ele for opcional, entendeu? Às vezes acontece, às vezes não acontece. Então, eu quero saber desses objetos dessa classe que tem aqui, quem é o objeto mais antigo. Aí tu vê, por quem tem o ID mais antigo? O menor ID. Aí tu passa no array, encontra o menor ID. Cara, o menor ID, cara, esse cara aqui foi o primeiro objeto criado hoje. Entendeu? Ou foi o objeto mais antigo que eu tenho na minha base, esse cara aqui, porque ele tem o menor ID incremental estático daquela classe ali. Porra, olha que legal. Tá? Então, é uma coisa que eu acho bem bacana a gente saber fazer isso aqui. Aí vem a outra classe aqui, que eu acho legal pra caramba. A gente vê. A gente tem aqui a classe bandas. Pô, a classe bandas tá legal. A gente tem aqui um atributo privado, né? Data state, string e tal. Tem o nosso construtorzinho. Aí o nosso construtor aqui, ele não recebe nada. Então lembrando, ó. Quando a gente, no TypeScript, a gente declara, a gente é acostumado a declarar as coisas no construtor. Mas se o construtor não exigir nada, é só inicialização. Então tu declara for, tá? Declara lá na classe. Aí aqui você inicializa. Você tem que inicializar, você tem que acessar, tá? Inicializou, beleza. Aí, lembrando, diferente de uma classe Java e uma classe C++, que você não poderia retornar o array inteiro, aqui você tem o getSet do array, que é legal, tá? Então, aqui seu getData, ele devolve o array inteiro, né? Da state, pô, beleza. Aí você tem, na hora que você seta aqui, você pode seta o cara vazio aqui e tal. Aí, aqui no caso, ó, o setData, você passa o array. O que eu estou checando aqui? Aqui ele está fazendo uma checagem de se o que ele está recebendo aqui dentro desse cara aqui é o array. Se todo mundo do array, entendeu? Cada valor que está dentro do array é uma string. Então ele está checando aqui se o array veio de acordo, está tudo direitinho e tal. Todos os parâmetros estão certinho. Se estiver certo, pô, ele vai passar esse cara aqui para o data state. Tá?
Lembrando, por que esse cara fez o código desse jeito? Desse jeitinho aqui, entendeu? Porque muito provavelmente ele está recebendo esse dado aqui de um lugar que não é TypeScript. É um lugar JavaScript. Tá? Então isso aqui vai ao encontro daquele negócio que você viu o cara falar lá, ó. Vê onde que você pode ter erro e lança na hora. Não permite, porque se você vai ligar, se você vai interagir o teu código com um código que não é TypeScript, então não é garantido que a parada vai acontecer da forma como tu está esperando. Tipo, da forma como foi setado aqui, a gente esperaria, se eu criasse esse array dentro de um código TypeScript, eu não precisaria fazer esse check aqui nem a pau, cara. Esse é um set normal. Porque se está aqui, significa que o TypeScript garantiu que todo mundo no array é string. Mas como esse código está desse jeito aqui, o que a gente consegue assumir? Não, eu vou receber esse array de um outro lugar. Eu vou receber esse cara aqui de outro módulo, de fora, de um front-end e tal. E isso aqui pode não ter string dentro. Então, vou checar todo mundo que tem lá dentro para saber se todo mundo é string. Se um cara não for, pau nele. Tá? E aí, tá o exemplo tá aqui, ó. Esse cara aqui tá dando pau aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pau aqui, normal. E aqui no código ele tá lançando erro, ó. O parâmetro não é. Por quê? Mas por que está rodando, professor? Porque o código que está rodando esse cara aqui, ó, é um código JavaScript, pô. Aqui, ó. Aqui no final, o JavaScript não vê problema nenhum, cara. O array era só para colocar string. Eu larguei o número aqui dentro, tranquilo. Mas tu podia zoar, ainda podia colocar assim, ó. True, pô. Ah, não. O true é aqui, tá aqui. Aí tu vem aqui e executa. Pô, dá pau, cara, entendeu? Eu botei, porque eu não botei string. Então, sempre lembrando, galera, se você vai lidar com dado que você vai receber de algum outro lugar que não é o teu código, não é Java, aí você tem que colocar. Agora eu coloquei na mão no JavaScript esse valor aí, ó. Vai dar certo. Então, lembrando, isso aqui eu mexi na mão no código do JavaScript. Isso aqui é a tua API, tá? A tua API tá rodando lá, tá? Tá recebendo código de alguém lá do front-end, bonito, tal. E tu tá todo pimpão no back-end achando que tá tudo... Não tá, cara. Então, assim, cuidado, tá? Se você vai lidar com outro cara, te acostuma a fazer check de tipo, tá bom? Assim, é aquele grau de sofisticação que é exigido do desenvolvedor do TypeScript, entendeu? O TypeScript, dentro dele, ele confia. Dentro dele tá tudo certo. O negócio é que tu não confia nos outros, entendeu? É tipo aquele cara fala, não, pô, pode confiar em mim, cara. Tu fala assim, tá bom, confia em ti pra cacete, meu irmão. Não confia, tá? Uma coisa de boa prática de programação de software, que eu acho que também eu acho que eu gosto de reforçar isso, porque assim, eu sou professor também da disciplina de arquitetura de sistemas, arquitetura de software, tá? O que faz um sistema ser robusto em alguns momentos e seguro em certas horas, tá? É que algumas preocupações elas não estarem numa camada só, ou tipo assim, uma regra de negócio, uma regra de segurança não estar em uma camada só. O que significa isso? Tem uma regra de negócio, diz, ó, tal coisa não pode acontecer. Tipo, tal dado não pode ser de tal tipo, tal range de dado, ó, um certo campo só pode ter o valor dentro desse domínio aqui. Não pode ter mais nada. Aí, o que o desenvolvedor do sistema faz, né? O desenvolvedor padrão, né? Aquele que tá preocupado. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o dado do formulário, passo para o back-end. Se der errado, ele me devolve e avisa que está errado. Aí, se está tudo certo, eu insiro no banco. Mas o banco não checa nada. Se passar pelo back-end, tá ok. Então, eu recebo o dado do formulário, o formulário está errado, devolve. Agora, tu mandou um dado que não pode. O banco de dados vai receber aquilo que o back-end mandar, porque o back-end vai testar lá. Só vai para o banco se tiver ok. Aí, o cara colocou isso num lugar só.
Se o sistema tem que ser muito seguro, tipo sistema de banco, sistema alguma coisa de Bitcoin, carteira, não sei o quê, ou então com dados muito sensíveis, alguma coisa do tipo, o que seria o ideal? É mais trabalhoso? É, mas é o normal, tá? O front-end checa. Esse cara tá com o dado certo? Se tiver, aí é que eu vou mandar pro back-end. O back-end checa. O que eu recebi do front-end tá certo? Tá, beleza. Então, aí eu vou passar pro back-end. O banco de dados. Eu recebi o negócio do back-end. É que esse negócio tá dentro do valor que eu posso? Insere. Então, aquela parada tá nas 3 camadas. Se tivesse mais, estaria em todas as camadas. Tá? Por quê? Porque se der um pau no front-end, o cara pegou de outro lugar, não passou, deu um bug, não sei o que, ele vai mandar pro back. O back pega. Passou pelo primeiro cara, mas o segundo cara pega. Não, pô, o cara tava fazendo uma manutenção, colocou um código errado no lugar, tal, aí aquele módulo que fazia aquela, não faz mais, o banco de dados pega. Então, assim, esse tipo de parada, alguns sistemas exigem isso, outros não. Outros, assim, é uma coisa muito simples, beleza, fazendo num lugar só, ou no front, ou no back, depende, tá? Aonde você vai fazer o que eu chamo de reinforcement da regra de negócio, tá? Então, esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que, tipo, se eu fosse pegar esse tipo de dado de algum lugar, eu faria. O front checava, o back checava e o banco checava. Porque se der o problema do banco, o banco avisar, olha, recebi um dado aqui fora do meu range que eu poderia receber. Tu sabe, cara, o back deu problema. O back deu problema. Tá. Então tu já identifica lá. Pô, eu recebi o dado aqui, o back avisa, cara, recebi o dado errado. Tu sabe, cara, o front deu problema. Vamos lá. Porque você tem uma segurança maior do que o teu sistema vai começar a ficar consistente com o tempo. Porque um cara tá checando o outro. Exige um custo para fazer isso. Claro, todo sistema tem um custo. Tá? Sistemas desse tipo, dessa natureza, tem custos. Por quê? Quando a regra de negócio mudar, tu vai ter que mudar em 3 lugares. Então, mas eu digo assim, isso aí é o pilar do prédio. Entendeu? Você implementa essas coisas nas coisas que são basilares do sistema. O sistema, qual é a base do sistema? Pô, a base do sistema é isso aqui, cara. Aí você faz ela ser checada em todos os lugares. Porque é como se fosse o prédio. Alguém vai mudar o pilar do prédio? Não, ninguém muda, então. Ou se vai mudar, cara, vai ser muito bem pensado antes de mudar. Então, isso é uma coisa legal que eu gosto de lembrar. Esse tipo de checagem aqui, de tipo, de quando você está trabalhando com sistemas, deve acontecer em vários lugares, tá? Não deveria acontecer em um lugar só. Em todo lugar que tiver um módulo, que tiver que fazer, esse cara vai passar. Se o teu sistema tem essa característica, eu acho legal fazer isso, tá? É uma boa prática de programação que você leva para alguns lugares. Aí você quer, assim, o ideal seria você se acostumar sempre a pensar, eu vou fazer tudo, vou checar em todos os lugares. Aí tu pensa assim, esse lugar que eu vou implementar, isso aqui é necessário? Tá, não vai ser necessário. Então, a tua cabeça parte do default, você querer colocar em tudo, e caso a caso você não coloca. Do que a outra mentalidade, que eu acho a mais perigosa. Qual é? Eu só vou fazer em um lugar. Caso eu queira, caso seja necessário, aí eu faço em outros. Tá? Então, eu acho melhor inverter a mentalidade do você achar que é fechar em tudo e abrir quando necessário do que deixar tudo aberto e fechar quando necessário, tá? Porque a gente está passando por uma epidemia de código ruim na área de engenharia de software, assim, na forma de desenvolver software atualmente, porque as pessoas não estão entendendo a importância de fazer código bem feito. Acho legal reforçar isso com vocês. Então, aqui de novo aparece mais um exemplo de como é importante a gente fazer essa checagem, tá? Vocês viram aqui um pouquinho da parte de controle estático, da parte aqui da implementação da interface, como ela é importante para a gente fazer essas coisas e tal. Bora passar agora para o tema muito divertido da aula de hoje, cara, que é templates, cara. Pô, isso aqui é muito legal, galera. Deixa eu mudar aqui para a pasta 8, versão 08. Desculpa. 2. Deixa eu passar aqui para o lesson 8.
Cara, muito legal isso aqui, galera. Vamos lá. Outra, assim, isso aqui começa a virar as evidências de que, pô, agora não é só o cara que está desenvolvendo orientado a objeto bem na linguagem, entendeu? É a empresa que ele trabalha, tem uma cultura de desenvolver software bacana e já estão usando templates da linguagem para acelerar o trabalho dos desenvolvedores. Então, isso aqui não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Java já tem. C++ tem isso aqui desde que ele nasceu. C++ tem isso aqui, que é o que a gente chama de template. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui? Você organiza o padrão geral de comportamento de um método, de atributos, e você cria, ou você passa os tipos e eles se adaptam adequadamente àquela estrutura. Tá? Então, exemplo aqui, esse aqui é uma função chamada echo. Então, o que a função echo faz? Pô, ela recebe um argumento e devolve aquele argumento. Tá? Só que tu fala assim, pô, eu não queria colocar o tipo N, ou eu não queria colocar o tipo, não, eu queria definir um tipo da linguagem, tá? Não é qualquer coisa, tá? Então, quando você coloca esse T aqui, você fica assim, por que o que significa o tipo N nesse caso? Tipo assim, eu vou jogar um tipo aqui, ele vai retornar qualquer outro tipo. Ele pode retornar qualquer outro tipo, qualquer outra coisa. Então, eu jogo uma string, pode retornar um número. Eu posso jogar um número, pode retornar um booleano. Às vezes, pela definição do negócio, você não quer que isso aconteça. Você quer garantir que eu vou jogar um tipo na entrada, esse mesmo tipo vai sair aqui na parada. Exemplo, tu vai jogar... Exemplo, o que eu gosto de falar muito assim em TypeScript. Tu faz uma função template. Eu vou receber dois T's, que são dois strings, ou dois números, e eu quero que saia um número. Aí o maluco do JavaScript vem, coloca um número e uma string. Aí ele concatena as paradas, que é o que o JavaScript faria, tá? Isso aqui evita isso, tá? Então o que acontece? Ele vai garantir que o tipo de retorno é o mesmo tipo que você está garantindo aqui. Então, o que está rolando aqui? Esse cara aqui, ele está definindo, ele está perguntando se esse cara aqui é um objeto. Então, é um objeto, não é uma função. Ele recebe como argumento aqui um objeto. Então, esse tipo que você está definindo aqui, ó, é um tipo que template. Então, esse Tzinho aqui, esse T aqui, pessoal, não é obrigado a usar ele não, tá? Tu pode usar qualquer outro tipo que tu quiser. Tu podia colocar assim, tipo, entendeu? Aí tu diz, ó, esse tipo aqui é o mesmo tipo que eu vou receber no argumento, tá? Então, é só isso que ele quer dizer. Podia ser qualquer palavra aqui, tá? Ele tem aí, é mais por uma questão de economia do cara que montou esse exemplo aqui, tá? Então, o objeto, eu vou receber um objeto do tipo, que eu não sei qual é, mas vai ser, e não importa quem, vai receber um booleano. Vai devolver um booleano. Então, o que acontece aqui? Esse cara aqui é para garantir que você está trabalhando com um tipo não primitivo. Então, ele retorna true se é um tipo, primitivo ou não, tá? Então, o que é? Ele vai perguntar se o arg aqui é um objeto, se não é um array, e se ele não é, se não vê um cara nulo, se não vê um cara vazio lá dentro. Então, olha o interessante, ó, ele tá vendo, ó, os três iguaizinhos, tá? Isso aqui eu gosto de falar. Eu acho que numa daqueles sites que eu falei para vocês de boas práticas de programação em TypeScript, acho que o cara falou uma vez lá, cara, só usa esse maluco aqui. Só usa o igual em situações raríssimas no TypeScript. De preferência, esse cara aqui vai passar ser o teu default de comparação. Tá? Então, isso aí acho que é outra boa prática que é legal de falar. Isso aqui eu digo para vocês, isso aqui rola demais no Rendzone, tá? Quando a gente está trabalhando. Então, isso aqui é outra coisa interessante, é que ele identifica quando o cara não está trabalhando com array, quando o cara está trabalhando com tipo primitivo. Então, olha aqui, ó, eu vou colocar um valor booleano, colocar uma string, colocar um array, colocar um objeto, ó, isso aqui é um objetinho, tá? Ó, um parêntese, é um objeto, dentro dele tem uma propriedade, um atributo chamado John, tá? Beleza? E aqui um nulo. Bora ver aqui o que ele imprime aqui, ó. Então, ele imprimiu aqui falso. Vou colocar aqui do ladinho assim. Caraca, professor, tá aqui. Esse cara aqui é falso? Eu acho que o primeiro tem um exemplo, não, é esse aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, cara. O primeiro, esse aqui é um objeto? Não, isso aqui é um valor bom, é falso. John, é falso, aqui é uma string.
Isso aqui é um array, é falso, não é um objeto. Ah, isso aqui é um objeto, é true. Aí eu vou colocar null, é falso. Tá? Então esse cara aqui é um clássico guarda para entender. O que eu estou recebendo aí de fora é um objeto? É um objeto? Beleza. Vou processar. Tá? Então isso aqui é uma coisa legal. Por que isso aqui é útil, professor? Você pode estar trabalhando, esperando receber um JSON e tu recebe uma outra coisa na tua API. Cara, já trava. Então, eu digo assim, quem programa com TypeScript já tem, assim, já deveria ter no seu repositório pessoal ali um blocão de código só dessas funções de guarda. Porque tu só vai colocando, cara. O que eu quero testar? Isso aqui eu estou recebendo, vou testar. Bom programador TypeScript, quando já está bem acostumado, aprende a não confiar em ninguém. Olha outro legal isso aqui, ó. Então, esse cara aqui, o que ele retorna? Ele recebe um array. Ele vai receber um valor, tá? De um certo tipo, que ele não sabe. Tá? E o que ele retorna? Então, vamos lá. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um objeto que tem esse cara que foi passado como um parâmetro e dizendo se ele é booleano ou não. Então, assim, tu recebe um vetor, um array, tá? Quer dizer, tu recebe alguma coisa, não sabe? E aquele cara vai retornar aquela coisa confirmando se ela é um booleano ou não, tá? Então, primeira coisa que ele vai fazer aqui. Se a parada é um array, se o argumento que você recebeu é um array e o tamanho dele não é nulo, porque tu pode receber um array vazio, né? Então, aí tu diz, ó, esse cara aqui, array é falso, porque não é booleano, tá? Recebi um objeto, entendeu? Esse objeto aqui, uma das chaves dele, tá? Não é objeto vazio, acho que é. Então, não é objeto, quando as chaves dele são desse tipo, aí o tamanho desse cara aqui não é nulo, né? Tá? Então ele fala, pô, esse cara aí, pô, beleza, não vai rolar. Se não, ele retorna um argumento e a trava lá da chave dele para dizer se está tudo certinho ou não. Bora ver esse cara aqui, ó. Como é que ele vai funcionar aqui no caso, ó. A gente vai devolver. Então, recebi o cara falso. Ele está recebendo se o valor dele, se a definição de true acontece naquele valor lá. Lembra que a gente, no JavaScript, a gente tem assim, o que o JavaScript considera true? O que o JavaScript considera falso? Então agora a gente vai ver aqui o que o TypeScript considera true, fazendo um programa para testar isso. Então eu passei falso para o JavaScript, o TypeScript, o valor falso é falso. Eu recebi zero, o argumento zero para o TypeScript é falso. Eu coloquei true, aí o valor true para o JavaScript é true. Legal. Eu coloquei 1 para o TypeScript, o 1 é true. Eu coloquei uma string chamada Dave. Para strings, se a string não é nula, ela é considerada um booleano true. Eu vou colocar uma string vazia, para ela é falso. Então, o que equivale isso aqui, pessoal? No JavaScript, você às vezes você checa uma função booleana, tu coloca lá, aquele valor, se é igual a true, vai, entendeu? Esse cara aqui encapsula essa regra, ela não deixa aquela regra ficar implícita, agora tu sabe como é que ela está funcionando, tá? Então ele passa cada uma das coisas que a gente pode passar, tipo, vai passar um valor nulo, vai passar um objeto vazio, vai passar um objeto com coisas, tá? Então, olha aí, a gente vai aprendendo o que o cara considera verdadeiro, o que o cara considera falso, assim vai, tá? Então eu acho bem legal a gente, tipo, o not a number é falso, um zero negativo é falso, entendeu? E aí vai. Então, isso aqui é a função, aí, só que é o bacana aqui, que é o exercício do template, né? Cara, eu passei qualquer coisa, ele aceitou, ó, porque eu usei o template, entendeu? De tipo, então eu não precisei fazer uma função para cada tipo de coisa. Lembrando, isso aqui é uma versão do que se poderia fazer no TypeScript sem fazer nada. O TypeScript faria isso aqui, o JavaScript faria isso aqui sem checar nada. Aqui tem uma checagem de tipo para fazer as coisas. Então é bem legal a gente ver como é que é o exemplo. Cadê aqui? Mais alguma coisa que eu queira passar? Tá aqui. Você pode também fazer isso aqui, ó.
da mesma forma como a gente definiu ali em cima um template para os tipos da linguagem, você também pode usar um template para interfaces. E professor, agora a parada ficou louca. Olha o que tu pode dizer assim, eu quero receber métodos que podem ser de qualquer tipo, desde que esse tipo estenda uma interface. Caraca, maluco! Exatamente. Então, tu colocou aqui o tipo, mas esse tipo T, não sei que tipo é esse. Pode ser qualquer coisa, mas ele tem que estender #ID. Ele tem que ter, tipo assim, tu pode passar qualquer coisa para esse cara, mas ele tem que ter um ID, um número de ID. Olha que legal. Cara, isso aqui começa a ficar um negócio mais bacana ainda. Então, esse cara aqui só faz a parada se eu atender esse cara aqui, esse tipo aqui, essa coisa usuária aqui, for do tipo T, entendeu? E esse tipo T aqui tem que estender o user ID. Olha aí, cara. Então, tá aqui, aí você vai processar o usuário. Eu vou passar um objeto para ele. Se esse cara aqui eu tirar o ID, ó, ele já reclama. Mas o que ele reclama? Que o objeto não está obedecendo a propriedade, tá? Essa aqui é a parada toda, entendeu? O objeto literal não atende o hash ID, ó. Ele não tem esse cara aqui. Ele não estende o hash ID. Ele não tem a propriedade que eu estou obrigando ele a ter. Então, isso aqui é outra coisa que, assim, você pode fazer o seguinte, cara, eu aceito qualquer objeto que tu tiver aí, cara. Pode botar ali, tá? Mas ele tem que ter a propriedade ID. Então tu pode colocar outra propriedade aqui se tu quiser. Você podia colocar aqui, eu vou colocar, tem name, vou colocar assim, surname, entendeu? Sobrenome. Ele aceita. O objeto, eu podia colocar um objeto com outra propriedade aqui? Sim, cara. Aí tu pode colocar aqui name também. O David Jones aqui, bom, David Jones. Ah, professor, e se eu quiser colocar esse cara, o ID lá no final, cara, entendeu? Eu vou tirar daqui e vou botar lá no final. Ó, já vê que ele já reclama aí, né? Bora ver agora se eu colocar o ID aqui. Opa. Se eu botar o ID aqui. Ele já atende, tá? Não importa onde, ele tem que ter aquela propriedade. Então, você pode fazer isso aqui eu acho muito legal, que é tu usar essa estrutura que tu fala, cara, eu vou receber um objeto da minha API, meu front-end vai passar para mim um pedaço aí de um código e tal. Mas, cara, pode ter o que quiser lá dentro, cara, mas no mínimo tem que ter tal informação para eu poder processar aqui. Tem que ter no mínimo aquele atributo. Aí tu já faz, cara, tu faz uma interface com aquele atributo que tu acha que tu tem que ter, tá? Aí tu põe o teu método. Cara, não importa o objeto, cara, ele tem que ter esse atributo. Bom, acabou, cara. Tu faz a tua lógica aqui que usa aquele atributo que tu precisa, entendeu? E retorna se tá tudo certo ou não. Então esse aqui é uma outra guarda bem legal para parada, tá? Aí tá aqui olha o legal. Isso aqui começa a expandir a ideia, né? Tu faz aqui, tu tá recebendo um cara, olha a propriedade agora. Que esse aqui ele vai ter que ter esse ID, ele tem que ter uma chave que estende essa propriedade, entendeu? E o usuário que você vai passar, né, que ele vai retornar, vai ser o usuário e a chave que você foi passado. Então, qual é o legal aqui? A gente vai retornar um pedaço do objeto, a gente vai pegar um objeto todo. Pô, eu quero retornar somente um pedacinho daquele objeto, é aquilo que eu estou interessado em puxar daquele cara. Aí, ó, ele puxa somente, cadê aqui? Barrei, ele vai imprimir o cara, somente aquele cara que eu quero. Passei um cara gigantão, tá? Aí tu diz, ó, eu quero somente uma certa propriedade daquele cara. Aí tu vem aqui, ó, já puxa só a propriedade daquela que você está interessado. Não, eu quero pegar só a propriedade e usuário, nome do usuário. Pega só a propriedade e nome do usuário. Então, isso aqui é outra coisa que eu acho fantástico para que você pode fazer na hora de processar objetos grandinhos e tal. Isso aqui, se vocês olharem bem,
Professor, isso aqui tá parecendo muito aquele exemplo que o senhor colocou lá do Random User, daquela API que o senhor mostrou pra gente. É, cara, legal, cara, essa ideia é bacana, usem ele com vontade e tal. Então, esse cara então aqui é um método que pega uma propriedade de um objeto. Já tem coisa pronta disso aí? Tem, cara, no JavaScript já tem isso aqui tudo pronto. Isso aqui é o cara treinar a habilidade de desenvolver esse tipo de coisa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é outra coisa, é um objeto... State Object é um objeto que, sim, para ele pertencer a esse cara, tipo de dado, construtor, get state, set state, ele tudo pertence a esse mesmo tipo que você está colocando aqui. Então, é um exemplo aqui fácil de implementar esse cara. O que eu acho bacana aqui, galera, é você ver a facilidade que você tem de criar templates das coisas e fazer as coisas ficarem mais genéricas, que eu acho bem bacana a gente entender essa propriedade do negócio. E para fechar agora, que a gente está entrando na meia hora final, a gente falar das classes utilitárias, cara, tipos utilitários. Galera, esse negócio aqui é o cachorro chupando manga docinha, cara. Ele não faz careta, cara. Ele fica sorrindo para você. O que eu quero dizer? Eventualmente você está desenvolvendo software, tá desenvolvendo a parada e tal, e o que é que acontece? Tu quer dizer que algumas coisas, assim, tu quer abrir algumas exceções, mas tu não quer fazer uma gambiarra muito feia no teu código, entendeu? Então, tu pode colocar o seguinte, cara, algumas coisas que eu vou rolar aqui no meu código, eu já queria que a própria interface, o próprio tipo, já tratasse eu vou dizer, essas exceções. Mas em vez de tu fazer uma gambi, fazer duas implementações, não sei o que, tal, o TypeScript criou o que chama de tipos utilitários. E já vi um monte pronto para você utilizar. Então vamos lá. A primeira que a gente vai ver agora aqui é o tipo utilitário chamado parcial. Significa, tu tem uma certa restrição e tu diz assim, cara, nesse contexto aqui eu atendo parcial. Tu pode não atender completamente o que eu vou te pedir, mas vai funcionar. Vamos lá, o exemplo aqui. Tem essa interface aqui, tarefa. Então essa tarefa tem o ID do estudante, o título, tem a nota que o cara tirou aqui e tem um atributo opcional chamado verificado. Então, se é true ou false, se foi verificado. Então tá aqui o update assignment, então, que é a hora que você coloca lá, tal, se aquela tarefa foi feita direitinho ou não, tá? Então, o que você vai passar aqui, né? Então você vai passar aqui o assignment. Então, esse cara aqui vai receber um objeto que atende, um objeto que atende a interface assignment, tá? E o que aconteceu aqui? Esse cara aqui, esse parâmetro aqui, props up to date, é a atualização desse cara. O que significa? Você vai passar para esse cara aqui um assignment parcial. O que significa? Ele atende esse cara aqui sem ter tudo. Lembra, esse cara vai ter tudo? Não vai ter tudo não, cara. Eu vou passar o objeto para cá, eu vou criar um assignment, tá? E esse cara aqui, ele pode receber só uma propriedade desse cara. Ele não recebe todo o objeto. Olha a loucura. Qual o primeiro atributo? Um objeto completo. Qual o segundo atributo? Um pedaço desse objeto. Uma propriedade, talvez. Duas propriedades. Depende. Tu pode passar o objeto inteiro ou tu pode baixar só uma propriedade. É aquela que tu quer atualizar. Então, esse aqui é para fazer o update, entendeu? Só que o update tu passa somente a propriedade que tu quer fazer. Tu não precisa passar o objeto todo, não precisa reescrever o objeto todo. Ele vai atualizar somente aquele pedaço que tu passaste. Olha que bacana, cara. Então, olha a brincadeira aqui. Tá aqui o assignment 1, né? Então o cara inicializou o objeto com esse cara. Legal, tá? Passou aqui o assignment 1 e passou como propriedade somente a atualização da nota. Olha aí que legal. Ele passou aqui uma propriedade chamada grade 95. Ele falou, cara, por que tu conseguiu fazer isso aqui? Porque eu travei, ó.
eu recebo a propriedade e eu só posso receber agora uma propriedade que pertence à interface. Não é a interface, é uma propriedade que está presente naquela interface. Então, eu passei grade aqui. Se eu passasse qualquer outra coisa aqui, tipo nota, ele não ia permitir. Por quê? Nota não é um pedaço da interface assignment. Porra, professor, isso aqui é muito legal para fazer uns crudinhos aí, cara. É, garoto, é muito legal fazer uns crudinhos, entendeu? Porque ele estava dizendo, ó, o literal nota não existe no tipo parcial assignment. Isso é legal, porque tu não precisa, tu não precisaria colocar na mão aqui um cara. Não, ele testa automaticamente. Então isso aqui é o tipo parcial, ele checa quando você coloca esse pressure. Se o objeto que está aqui, o que vai ser passado aqui é um pedaço daquele cara, tá? Então o primeiro cara bacana, tá? Então esse cara aqui ele atualizou o objetinho, tá? Então e mandou lá aquilo que ele atualizou o objeto da forma como, então ele pegou aquele cara e checou se esse cara aqui está tudo certinho. Então ele faz um assign daquela propriedade que você tinha que colocar. O segundo tipo utilitário que eu acho muito legal, cara, o obrigatório e o somente para leitura. Olha que legal, cara. Tu pode dizer o seguinte, que tu vai fazer um certo método e tu obriga, tipo, vamos supor que nesse assignment aqui, ó, tem um atributo que é opcional. Tipo, esse que não estava aqui, ó, o grade aqui, não é? O verify não era opcional? Ele podia ser passado ou não, era opcional. Mas tu vai colocar ele em algum lugar que tu precisa que tu... eu vou ignorar o método lá na definição da interface, disse que aquele cara era opcional. Tu fala assim, não. Aqui eu preciso que todo mundo seja obrigatório. Quando tu coloca o required assignment, cara, acabou. Ele ignora todas as observações de opcionalidade lá do cara e passa a exigir tudo, cara, entendeu? Então o que ele diz, ó, eu passei o cara, o verify vai ter que ser true, porque se tiver vazio ele reclama. Qualquer coisa que fosse opcional lá, agora passa a ser obrigatório, tá? Então esse aqui que é um negócio que eu acho muito legal de você tá trabalhando com um lugar que tem uma flexibilidade, mas pô, eu vou inserir no banco, cara, no banco aquele ali tem que estar. O que ele quer dizer aqui? Vamos supor que tu tem uma lista de tu tem um array de tarefas que tu quer inserir no banco, mas a regra de diagnóstico é o seguinte, ó, só pode inserir no banco as tarefas que foram verificadas. Tu pode fazer o cara, ó, passa nesse cara aí, ó, guarda o cara. Ele só vai aceitar aqui, só vai receber esse cara aqui se a tarefinha que está sendo inserida lá está com o atributo verificado preenchido. Se não tiver, nem coloca. Tá? Então, esse aqui é outra coisa bem bacana de como ele funciona. Eu acho bem legal, tá? Outra coisa que eu acho bem legal é o read only, tá? Então, uma vez que você colocou lá, tipo, você vai passar aquele cara, você vai ter um certo objeto que você quer passar para um certo lugar e você não quer permitir que alguém atualize aquele código, aquele cara passe por algum lugar que vai ser atualizado. Qualquer jeito de segurança, tá? Então, você vai... ele vai pegar aquela interface que está lá e vai dizer o seguinte, cara, aqueles atributos que está lá são só para leitura agora. Ninguém vai poder escrever neles. Então, os objetos que vão entrar naquele teu método, todos agora vão passar a ser read only. Não vai poder escrever. Para que isso aqui, professor? Cara, tu vai lidar com uma situação que tu está lidando com dados sensíveis. Sei lá, do tipo valor que uma pessoa vai... Tipo, eu gosto muito de dar exemplo de transação bancária. Tu vai passar com um negócio aqui que tu vai fazer uma manipulação de um objeto que tem valores, salário que o cara recebe, bônus que o cara recebe, desconto que o cara tem que receber, tal, papá. Tu vai fazer umas contagens, alguma coisa. Só que, cara, tu fica meio pilhado de alguém sem querer cometer um bug que atualiza o valor de um objeto que tu está mexendo. E tu quer garantir que isso não aconteça. Então tu pode fazer isso aí, tá? Então tu pode dizer, cara, eu vou receber os objetos aqui, mas aqui dentro
ninguém vai tocar nesses caras. Esses caras são só para leitura. Então, é legal de você travar esse tipo de coisa com o tipo utilitário do read only. Muito legal, tá? Exemplo aqui, esse aqui é o tipo registro. O que é o tipo registro? Isso aqui é muito para trabalhar com banco de dados. Eu acho muito legal, tá? De você guardar, ele transforma esse cara aqui, esse Xcolor Map aqui, ele transforma as coisas eu vou chamar numa tupla, acho que é numa tuplinha, é mais ou menos isso, daquilo que você vai querer fazer. Tipo, ó, esse Color Map aqui, né, tem a cor e o cara, tá? Então, a partir desse momento aqui agora, você vai ter esse mapeamento aqui. Esse aqui é para fazer aquele mapa das cores dos alunos, né? Então, cor vermelha, cor verde, cor azul, tal, dependendo da nota. Aí tem aqui o tipo estudante e o tipo notas, entendeu? Olha como é que vai ser o legal aqui. Aí ele vai criar esse cara aqui com os estudantes e as notas que o cara recebe, tá? Então tá aqui a Sara, vai receber a nota B, e a Kelly que recebeu o U, faliu, não conseguiu fazer a parada. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Esse cara está mostrando que esse registro aqui, que é uma coisa que a gente fala muito na área de banco de dados, né? O primeiro atributo dele é obrigatório, a forma como ele está estruturando aqui, é obrigatório pertencer ao tipo estudante, e esse segundo aqui, pertencer ao tipo notas. Caraca, professor, isso evita muito problema. Evita, cara. Pô, lembra aquilo que eu falei ainda agora? De você travar os domínios dos tipos? Tipo assim, cara, isso aqui tem que ser os conceitos das notas, isso aqui tem que ser o conceito das cores. Você pode travar, além de você travar a estrutura do negócio, como é que ele tem que ser, você trava também o valor que aquele cara pode ter. Então, o tipo recorde é bem legal, que você pode fazer esse tipo de coisa que eu acho, porra, fantástico. Como você vai travar as coisas que você quer. Então, você pode travar exatamente com o tipo aqui primitivo, né? Como ele fez aqui, ó, o tipo primitivo tem que ser string string. E você pode travar também com tipos criados, como ele fez aqui. Primeiro colocou um tipo estudante, depois colocou o tipo notas, tá? E aí que vem o negócio, né? Aí você ainda pode fazer uma coisa com interface também, ó. Aí aqui você vai começar a ver que você pode escolher tanto interface quanto tipos, tá? Em TypeScript eu recomendaria vocês usarem as interfaces, tá? Então, eu fiz uma interface chamada notas, tá? Então, aí ela tem a nota da primeira tarefa, a nota da segunda tarefa. Você diz, olha, eu vou fazer um registro que o primeiro elemento desse registro tem que ser do tipo estudante. E o segundo tem que ser um objeto que obedeça, entendeu? A interface notas. Aí, Sara, aí tá aqui um objetinho com as notinhas, um objetinho com as notinhas. Então, você organiza seu código. Professor, onde é que isso aqui poderia rolar? Cara, carrinho de compra, coisa de internet, né, cara? Lista de usuários, lista de produtos, recomendação. Tipo, você vai montar uma lista com usuário e você tem uma API que tem a recomendação de produtos para aquele usuário que você tem que mostrar. Você está montando, vamos supor que você... Acho que você já viu isso acontecer demais em site, né? Você está num site tipo a Amazon, você montou um carrinho. Aquele carrinho ali e o teu histórico de navegação são mandados por uma API de recomendação. Aí aquela API monta um carrossel aqui embaixo com 7 produtos que, pô, baseado naquele carrinho daquela pessoa, o que eu posso recomendar para ela adicionar no carrinho dela? Tá? Já que ela tá aqui, não, coloca uma coisa a mais. Quem tem isso aqui no carrinho também adicionou depois isso aqui. Pô, aí você já pode montar uma API para isso aí, colocando a interface recomendação do carrinho, entendeu? Com 7 produtos, pô. Aí tu já passa, o cara ele já vem com esse formatinho aqui já, ó. Filé, cara. Professor, ideias por hands-on? Ideias por hands-on, cara. Olha aí, tu já sabe onde vir pegar o exemplo aqui, tá? Outra coisa bacana. Você tem o utilitype pick, entendeu? Pick e omit. A gente vai pegar o pick. O que é o pick? É aquele que você vai passar um objeto, mas você só vai tirar 2 atributos dele que são interessantes para você, tá? Então, tu vai pegar assim, eu quero pegar aquela interface, eu quero usar aquela interface ali, mas só 2 atributos dela.
Ela tem muitos atributos, mas eu preciso só usar 2 para esse meu método aqui, tá? Então, o assignment result, então ele vai pegar o ID do student e a nota. Então, o cara está criando aqui, ó, um assign result, o ID estudante e a nota dele. Então, quando esse cara faz isso aqui, esse assign result aqui, entendeu? Ele já trava a interface assignment, só vai pegar esses 2 carinhas aqui dentro. Onde que a gente usa muito isso aqui, professor? Vamos supor que você está fazendo um código que tem que obedecer Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então você tem um objeto que tem muitos atributos. Tu quer manter, eu quero continuar usando aquele objeto, pedaço daquele objeto, mas eu quero garantir que eu não vou pegar tudo. O cara vai passar aqui, não, eu só vou precisar pegar esses 2 atributos que pertencem àquele objeto. Então, você está dizendo aqui, ó, pick, eu vou pegar da interface assignment, eu quero que tu pegue somente, ó, esses 2 carinhas aqui. Aí, ó, bacana. Então você trava o nome da pessoa, CPF, sei lá, qualquer outra coisa, etnia, gender. Não, só estou interessado no ID do estudante e na nota do cara, tá? Vou fazer o meu array aqui. Então aí você faz o cara, tá? Cadê aqui se tem mais uma coisa? O omit, tá? Então, o omit, eu quero fazer montar um objeto onde eu vou fazer um preview do que andou acontecendo ali e tal, papapá. Mas eu quero omitir a nota, tá? Eu só quero colocar a nota do cara, entendeu? E eu quero omitir a nota e se foi verificado ou não. Eu quero só um preview daquilo que eu vou trabalhar aqui, tá? Aí você pode pegar o assignment preview, ó, o ID do estudante e o título dele, pô. Só acho que sobraram lá na interface. Então é outra filtragem que você pode fazer com o tipo omit, tá? Então, o pick pega somente aquilo que você tem interesse, o omit tira aquilo que você não quer. Então, dos objetos que foram passados para você aqui, só vai voltar os caras que tem aquele objeto que você está, os atributos que você está interessado em ver, ele omite, ele não vai ignorar esses caras aqui, tá? Tá aqui, ó, esse aqui que eu acho que assim, esses caras aqui é para quando você vai trabalhar com objeto com a estrutura de pegar e tirar. Agora, professor, e se eu quisesse trabalhar com um tipo que ele ativamente faz uma tarefa, tipo, tira certa coisa, põe certa coisa. Aí tem aqui, ó. Então, esse aqui, o que é? É o adjust grade. Ele é o tipo. É aquele tipo, as notas de. Você tem aquele tipo que você tem lá, eu queria usar aquele tipo somente sem um cara. Em vez de eu criar aquele tipo todo, você pode criar um tipo baseado no outro. Tipo, eu vou pegar a letter grades e exclui a nota U dele, pô, só a galera que passou. High grades, não, eu quero tirar das notas somente a galera, eu quero criar o tipo que tenha somente o A e o B. Então, você criou, tipo, é um subtipo. Isso aqui você tem o tipo principal, que é das notas. Aí isso aqui são as notas que já estão, ok, ajustadas. Aí eu tenho o tipo notas. Não, eu quero só as notas altas. Então, tá aqui. Você vai criando tipos, subtipos daquele tipo inicial, só manipulando o valor original. O que está mostrando isso aqui que eu não estou manipulando lá tipo básico, 0, 1, char, não sei o que não. Tu está manipulando tipos em alto nível, você está manipulando o conceito. Eu acho bem bacana de fazer isso aqui, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Nullable, types, new assignments. Ver se mais alguma coisa para comentar com vocês aqui antes de a gente fechar a aula. Tal. Tá, cara, isso aqui é legal porque vocês vão ver isso aqui nos próximos módulos, então acho que é bom dar uma comentada, tá? O que acontece aqui, né? Você eventualmente vai trabalhar com promises, né? Então, lembrando, promises quem está trabalhando com banco de dados, com API que conecta fora, sabe que você vai jogar um negócio e aquela parada vai vir em um outro momento. Então, vai ser um negócio assíncrono ao código e tal. O código está estruturado, mas algumas coisas vão acontecer de forma assíncrona, tá? Então, vamos lá. Você pode definir um cara, um tipo chamado awaited. Significa que é um cara que ele não vai acontecer no momento, ele vai ser atualizado depois, tá? Então,
imagine que você tem uma interface aqui chamada usuário. Legal. Então tem o ID, o nome. Todo mundo aqui é obrigatório, todo mundo bonito, tal. Aí você pode dizer que aquele cara, aquele usuário ali, ele vai pertencer ao tipo utilitário promised. Significa, esse array de usuários aqui, ele pode não aparecer naquele momento que você está executando. Então, é para te ajudar a programar com coisas que você está recebendo. Imagina, isso aqui é clássico de programação quando você está fazendo uma interface, que é assim, que é assim, você vai conectar, pegar alguma coisa de outro lugar, de outro módulo, de outro serviço e tal. Então, naquele caso, lembra aquele exemplinho lá de pegar os usuários da API randômica? É exatamente isso aqui, tá? Então, você pode travar aquilo que você quer, tá? E ele sabe que esse cara aqui vai vir em algum momento, quando você vai dar o fetch, vai ter um tempinho, aí uma coisa instantânea, não está na memória, tá? Então, quando você coloca o promise aqui na frente, você já está dando a entender para o cara que vai ter o tipo de retorno vai ter essa característica, tá? Então eu acho bem legal. Aí, ó, o fetch de user type, ó, é uma awaited, entendeu? Então é bacana. Então já fica claro na natureza do tipo que você está trabalhando, que é um tipo que não é um tipo local, que é um tipo que você vai conectar em algum lugar, que vai ter essa parada. Então eu acho bem bacana a gente já entender que o código tem esse tipo de natureza e tal. Deixa eu ver se aqui, cara, console log user. É isso mesmo. Então tá, eu acho muito legal a gente pensar dessa forma aqui quando a gente está vendo no código. Pessoal, essa introdução ao TypeScript, o contexto dela é mostrar isso aqui para vocês. Muitas dessas coisas vocês vão entender, vão fazer, mas o bom é que vocês viram isso aqui uma vez, tá? Vocês já sabem onde ver um exemplo, já sabem onde buscar, o que precisa fazer para implementar um tipo de coisa dessa aqui. Claro que eu imagino que quem está começando a programar dificilmente vai começar a conseguir pensar qual é a melhor hora de usar um utility type, tá? Não se força a usar se você não está entendendo para que aquilo serve, tá? Eu acho que a principal causa de problemas em código é você usar uma coisa que você não entende, tá? Mas isso não significa que você não deveria procurar saber, tá? Então, assim, você nunca vai usar um cara que você não sabe. Eu deveria usar alguma coisa que eu não entendo? Não deveria. Eu deveria ficar sem entender nada que eu não preciso usar? Não, cara, tu tem que aprender a usar. Então, assim, veja de vez em quando exemplos. Tu fez um negócio, fala, cara, pô, eu vou criar um objeto que é baseado nesse cara aqui, mas sem tal tipo. Sabe que seria a hora de eu usar um utility type? Aí é a hora que tu vai ler de novo o documento, porra, é a hora de usar, cara, tal. É a parada, tá? Bora fazer uma rápida incursão aos padrões de projeto. Então vamos lá, eu vou voltar aqui na página principal do curso para vocês verem aqui o Design Pattern TypeScript, tá? Vamos lá. Obviamente, isso aqui daria para fazer um módulo do Web Academy só de padrões de projeto, se a gente quisesse. Daria para fazer com muitos exemplos, em várias linguagens. Obviamente que a gente focaria em TypeScript. Mas quais são os métodos que eu acho que vocês, pela experiência que eu estou tendo nas últimas 4 rodadas do hands-on, que eu vejo que os alunos mais usam, mais adotam, mais precisam usar. Tipo, normalmente são padrões estruturais e padrões de comportamento. O primeiro deles é o padrão adapter, tá? Por que o padrão adapter ele é muito utilizado? Porque vocês vão usar APIs de frameworks. Aí você quer normalmente passar, adaptar ou juntar várias interfaces e tal. Então, assim, às vezes você precisa fazer objetos que inicialmente são incompatíveis começarem a colaborar entre si. Aí você precisa criar um lugar onde você vai transformar a coisa. Então, o adapter, o que ele faz? Por exemplo, aqui, você transforma uma interface em outra, que essa que é basicamente o padrão. Você tem uma interface de um serviço, o teu serviço exige uma outra interface, aí, em vez de tu fazer código na mão que transforma um no outro, tu cria uma interface adapter que mexe nesse cara, um objeto adapter. Então, o que esse cara faz? Ele estende
uma interface utilizando o código da outra. Então eu acho legal vocês aprenderem a usar esse cara aqui, tá? De transformar um objeto no outro. Então eu acho que esse cara aqui vocês vão usar muito no hands-on, tá? Outra coisa que eu acho que é o singleton, que é bem legal. O que é o singleton? O singleton ele já usa a ideia de tipo do atributo estático. Por exemplo, você vai abrir um socket, você vai abrir uma comunicação com o site para puxar um dado. Você está lá no back-end, você vai abrir um socket em algum lugar. Você quer garantir que você só tem uma só conexão com o banco, você quer garantir que você só abriu uma conexão com o site para puxar dados dele. Exemplo que eu dou disso aqui foi o seguinte: a gente teve um hands-on onde um aluno, uma equipe fez um software, um sisteminha que ia lá na B13 e pegava dado atualizado de finanças, preço de ações, preço de cotação de dólar, cotação de ativo e tal. E eu falei pro cara, cuidado para tu não abrir várias coisas, porque a API lá do outro lado pode achar que tu tá fazendo um ataque e te bloquear. Então usa o socket para fazer, usa o singleton para isso. Então ele criou esse objeto aqui que abria a conexão. Aí se alguém em algum outro lugar tentasse criar um outro objeto, sabe, num erro, alguma coisa, ele passava a mesma conexão, já passava o mesmo objeto que tinha sido criado antes. Então, o que o padrão singleton faz? Ele garante que no sistema inteiro só tenha um objeto daquele tipo. Tá? O que ele faz? Se não está aqui ó, o objeto. Se aquela instância não existe, ele cria. Se ela existe, devolve ela mesma. Então, é um negócio bem bacana e a gente aprendeu a usar para evitar de ter conexão duplicada com banco, conexão duplicada com rede, conexão duplicada com serviço, coisa do tipo assim. Você quer garantir que só tenha uma, você usa o padrão singleton. Cadê aqui o padrão mediator, iterator, memento, observer. Padrão observer. O padrão observer ele é muito, acho que os dois padrões mais comuns comportamentais que vocês deveriam saber é o estratégia e o observer. Para que serve o estratégia? Vamos supor que você tem uma tarefa que você tem que executar dentro do teu sistema que ela deveria mudar de acordo com a entrada. Tipo, eu vou fazer uma entrada, eu vou fazer um somatório, eu preciso calcular preços de um certo produto, só que esse produto são eletrodomésticos. Aí tem um certo tipo de cálculo. Eu tenho uma estratégia diferente quando esses caras aqui são produtos de ferramentas. É outro cara. Não, ou então assim, tu tem um jeito de controlar os produtos quando eles têm ID único. Para cada produto tem um ID único. Tipo assim, um computador tem serial, um mouse tem serial, uma placa tem serial. E outros, isso aqui é uma blusa, é uma calça. Esse cara não tem serial. Como é que tu lida com esses caras? Eu tenho que fazer a somatória de preço e montar um carrinho com esses caras, tá? Montar a nota fiscal, alguma coisa do tipo assim. Aí tu vai ter dois métodos que vão fazer: gerar nota ou gerar listagem para nota, entendeu? Mas eles recebem atributos diferentes, caras com atributos diferentes. Então você pode usar o estratégia para isso, que o estratégia serve para isso. Se implementar a mesma tarefa, tem que ter implementações diferentes, tá? Então o estratégia tem para isso aqui, tá? É um comportamento que transforma uma série de comportamentos que os objetos têm em coisas que podem ser intercambiáveis. Eu tenho um objeto aqui, ele precisa operar sem seriais. Aí tu passa um método para eles, para tu poder trabalhar sem seriais. Esse objeto ele tem serial. Passo a mesma implementação daquele método agora, só que com a versão sem seriais. Então, é um outro cara bem bacana. E o padrão Observer, cara, é o seguinte. O padrão Observer ele é muito utilizado para a gente fazer aquele que a gente chama de princípio Hollywood. O que é o princípio Hollywood? Tu evita o pooling, de ficar checando uma coisa toda hora. Se aquele cara atualizou, se aquele cara atualizou, se aquele... Não. A gente usa o seguinte. Tu precisa saber a mudança de estado de um certo objeto? Tá. Então, aquele cara que quer saber a novidade, se inscreve na lista de interessados naquele estado e fica na dele. Quando o objeto daquele cara mudar o estado, você é notificado. Cara, o novo estado daquele objeto chegou, tá? Então, esse cara aqui é outro cara importantíssimo em orientação a objeto. A gente normalmente tem o que a gente chama de classe assunto ou a classe subject, que é aquilo que é interessado, que é o interessante, né,
aquele que a gente está observando, tá? E tem a classe de quem está observando aquele cara, tá? Então, eu não posso passar tempo demais aqui, porque isso aqui, eu digo com vocês, é um assunto compridão, mas é uma coisa que eu vejo que muitos de vocês, ou muitos projetos em TypeScript estão usando. E uma coisa importante, vocês vão ver os frameworks de vocês usando esses conceitos aqui, tá? Então, de Notify, de Observe, de Iterator e tal. O Memento, o Iterator, o Visitor. Acho que tem o Fachada, o Facade aqui, cara. Crashional, Builder, Factory, Prototype, Singleton. Fachada, a gente tá aqui, o Fachada. Fachada é legal, cara. O que o Fachada faz? Ele transforma todo uma sequência de métodos como se fosse uma fachada só. É como se fosse um cara que transforma vários caras diferentes, o acesso deles vira uma coisa só. Então eu acho bem legal o Fachada também. Se vocês entenderem, começarem a programar orientado a objeto e dentro da TypeScript, entenderem para que serve o adapter, o Fachada, o Strategy Observer e o... Acho o cadeia de comando é bem legal, mas ele é mais para quem faz coisa com a interface. Tipo assim, se vocês fosse fazer programação a parte de front, a parte de front usa muito cadeia de comando. E o... Cadê? O cadeia de comando acho que usa direto, tá? Porque é a hora que você passa um certo comando, eu quero alterar as cores de todos os componentes, tal. O cadeia de comando basicamente você vai usar para isso, tá? E o Observer Estratégia, normalmente a gente usa muito em back-end, tá? Para fazer coisas internas dentro de serviços, tal. Então eu recomendo muito a vocês virem aqui quando estiverem programando. Tem muita coisa também aqui no próprio site e tal, mas assim, o foco deles aqui é ensinar a linguagem, não é ensinar padrão de projeto, tá? Então eu acho legal vocês entenderem que a gente tem que unificar essas duas partes aqui. Pessoal, vamos lá, vamos fechar a aula. Qual é o laboratório de hoje, professor? O laboratório de hoje é uma delícia, cara. Vamos lá. O laboratório de hoje é para estimular vocês a usarem genéricos, classes e interfaces. Eu quero fazer uma observação que eu não consegui fazer, foi muito rápido, né, no comentário, mas eu vou fazer a observação hoje. Pessoal, muitos de vocês chegam, professor, eu queria praticar aquilo que eu vi no módulo da professora Júlia, eu posso fazer uma interface mais elaborada usando o Bootstrap, usando outra coisa? Pode, galera, pode, tá? O negócio mais é que eu não quero que vocês juntem os códigos faça a parada bem isoladinha, como deve ser, tá? As lógicas estarem separadas da programação de interface, tá? Eu não vou olhar muito a interface, esse não é o meu objetivo nesse módulo de vocês. Nesse módulo aqui, eu vou querer ver muito como vocês vão modelar o problema, tá? Eu vou querer ver, obviamente, nos entregáveis de vocês, os displays das coisas, tá? A interface bonitinha. Pra mim, a parada cara, tá funcionando? Aí eu vou olhar. Se não tá funcionando, nem olho, tá? Então, assim, tem que estar funcionando. Se estiver funcionando bonito, melhor ainda. Melhor ainda. Uma coisa que a gente gosta muito aqui no Web Academy é o seguinte, o conteúdo de um módulo, ele continua sendo usado nos módulos na sequência. Tipo, a minha ideia de que das coisas que vocês aprendem aqui, você vai usar no próximo módulo, assim na sequência, tá? Então, quem quiser usar as coisas que aprendeu no módulo da professora Júlia, do Bootstrap, cara, use, por favor, use, fica à vontade. Se você tiver tempo para fazer um negócio mais acabado, faça, mas qual vai ser o meu foco na hora de olhar isso aí? Vai saber se você usou orientação a objetos, se você usou a generics. Tipo, no caso, olha o exemplo aqui, né? Criar uma aplicação de compra de produtos. O usuário deve ser capaz de inserir diferentes produtos em um carrinho de compras e ver o total do carrinho. Então, agora eu vou querer que vocês criem, fiquem lá disponível para vocês, objeto do tipo televisão, sei lá, liquidificador, máquina de lavar, notebook, tá? São produtos. Aqui eu estou dando exemplo, caso de produto, né? TV. Quais são os atributos que eu quero que ela tenha? Modelo, resolução, tamanho polegadas, fabricante e valor. Celular, eu quero que tenha modelo, memória, fabricante e valor. E bicicleta, modelo, tamanho do ar, fabricante e valor. Vocês já viram que tem os atributos aqui em comum, que é proposital, tá? O cliente deve preencher os dados do produto que vai inserir
E ao inserir, ele passa a contar na estatística do carrinho de compra. Tá? Então, qual é a brincadeira aqui? Eu quero forçar vocês o carrinho de compras ser um cara que recebe um produto genérico e vocês vão fazer esses produtos estenderem os outros. Tá? Então, assim, você vai fazer a TV estendendo produto, celular estendendo produto, bicicleta estendendo produto, tal. O que o carrinho de compra precisa para operar? Ele precisa operar de uma TV? Não, ele precisa. Que atributos ele precisa para ter? Ele precisa ter o valor do produto, alguma coisa do tipo assim, tá? Então, e eu quero que você faça que dessa hora aqui que o carrinho esteja sempre visível, tipo um site de comprinha mesmo, tá? Inserir um produto novo no carrinho, total do carrinho, entendeu? Pô, legal. Fazer um negócio bacana. Apresentação. Print ou vídeo da aplicação sendo desenvolvida no caso de uso proposto. Apresentação rápida dos fontes. Agora o caso de uso aqui no presentation, o que eu vou querer, galera? Eu vou querer essa apresentação rápida. O que é essa apresentação rápida do fonte? Você mostrar para mim como é que você modelou e implementou os objetos, né? Como é que foi a classe de cada um dos produtos, como é que foi a classe do carrinho, como é que você fez o somatório, como é que você fez a compatibilização deles com os métodos do carrinho e tal. E o link, porque eu adoro ir lá ver como que vocês estruturaram o projeto, ver o fonte, como é que foi executado e tal. Então, recomendações. Use estrutura de fontes que eu apresento no projeto, né? Use interfaces genéricas para os métodos do carrinho. Aquele do Tzinho lá, já sabe o que tu vai usar, né? Use construtores para estabelecer modificadores de acesso, simplesmente usando encapsulamento. Eu quero get set, faça um bonitinho e tal. Desafios opcionais permitam a pessoa editar o carrinho. Apaga o cara do carrinho. Tá? Então, da mesma forma que insere, pede pro cara apagar. Tá bom? Galera, tá aqui os links que a gente comentou na aula de hoje. Muito bacana, show de bola, tá? E é isso que é o módulo, cara. Para fechar, cara, eu digo o seguinte: pratiquem, se divirtam. Obviamente, a gente sabe que tá um dia corrido, mas se vocês se predispuseram a entrar no Web Academy, a gente está assumindo que vocês estão na gana de querer aprender o negócio. Então, se vocês conseguirem aprender se divertindo, o aprendizado é muito melhor, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer a todos pela presença na aula. Logo mais eu vou colocar a gravação desse cara lá aqui no Colab Web para vocês. Já vou subir para o YouTube, já põe lá, tá? Vejo vocês... Acho que é no módulo agora de banco de dados. Cara, aí vai ser um módulo legal porque a gente vai nivelar algumas coisas aí de modelagem. Eventualmente alguém pode ter esquecido, faz tempo que não faz alguma coisa e tal. Então, vejo vocês no próximo módulo de fundamentos, acho que de banco de dados. Pessoal, abraço a todos. Bom Web Academy para todo mundo e entregue tudo no papo. Arcanjo, muito obrigado pela presença, pelo suporte aí, cara. Daqui a pouco eu te mando a listinha aqui pelo plugin, cara. Professor, valeu, galera. Abraço. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Valeu, Alexander. Valeu. Muito Boa, obrigado. rapaziada. Obrigado. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Eu vou desligar aqui a gravação.